hoje é função racional. Para vermos esse tema, primeiro vou pegar uma situação contexto e depois a gente faz a caracterização dela. Como contexto, eu escolhi esse problema. Fala considerando a função que dá a receita R para um certo produto em função da quantia X investida em propaganda. Foi estabelecido que R de x igual a 100x mais 300 sobre x mais 10. Consideraremos receita e quantia investida em propaganda medidas em milhares de reais. Para entender o comportamento da receita de acordo com a aplicação em propaganda, esboçaremos o gráfico de R de x. O que temos aqui? Está falando que a receita de um determinado produto depende da quantidade investida em propaganda. Parece meio óbvio que se eu tenho um produto, eu investir em propaganda para divulgar esse produto, quanto mais eu divulgar, mais pessoas estarão sabendo, mais propensas a comprar elas estarão. Então, mais pessoas sabendo, maiores serão a venda, maior seria a receita. A princípio, é isso que temos. E aqui a receita, R de x, é dado por 100x mais 300 sobre x mais 10. Esse x é a quantia investida em propaganda e tanto a quantia investida como a receita são em milhares de reais. Bom, primeira coisa, eu tenho 100x mais 300 dividido por x mais 10, uma divisão. Nós sabemos que a divisão ela não existe para todos os valores. Se eu quiser fazer uma divisão por zero, eu não conseguirei porque ela não é definida. A divisão só é definida para valores diferentes de zero. Então, eu sei que aqui, essa função ela tem uma restrição. É uma característica da função racional. Repetindo, 100x mais 300 dividido por x mais 10 é uma divisão. A divisão não existe para x igual a zero. Então, esse x mais 10 tem que ser diferente de zero. E essa é a primeira coisa que nós veremos. Aqui diz, analisar onde a receita é definida, investigando assim se existem assíntotas verticais. Aqui a assíntota vertical é uma reta, mais para frente eu vou explicar melhor sobre ela. Para que R de x igual a 10x mais 300 sobre x mais 10 exista. Como já disse anteriormente, x mais 10 não pode ser zero, então é necessário que x mais 10 seja diferente de zero. Tá? Com essa informação, a gente pega x mais 10 diferente de zero, o 10 está somando, passa para o outro lado subtraindo, fica x diferente de menos 10. Essa é a primeira informação que eu tenho, que essa função R de x não existe quando x for igual a menos 10. Ela tem que ser diferente de menos 10. Por quê? Se ela for menos 10, eu colocar aqui, vai ficar menos 10 mais 10, dá zero, não existe a divisão por zero. Eu já sei que ela não pode ser menos 10, mas para valores muito próximos de menos 10, essa função existe. E aí preciso saber o que acontece com esses valores próximos a menos 10. Como é a função? É o que a gente vai analisar o seguinte. O que acontece quando x se aproxima de menos 10. Tá? Para isso, a gente vai pegar valores próximo a menos 10, aproximando de menos 10, e ver o que acontece com a receita. Aqui apareceu já uma tabela pronta, eu vou explicá-la.
Aqui nessa tabela são valores da receita quando x caminha para menos 10. E se você olhar aqui, tem bem pequenininho um menos acima do menos 10. O que é esse menos? Eu peguei e coloquei uma reta aqui, ó. Aqui está o menos 10. Eu quero valores aproximando desse menos 10. E esses valores aproximando, eles podem vir da direita e podem vir da esquerda. Então, são duas situações diferentes, eu tenho que olhar em separado. Aqui, esse menos que está aqui, ele significa que eu vou observar o que acontece quando x caminha para menos 10 pela esquerda. Se aqui tivesse um mais, aí eu iria ver pela direita. Mas o que me interessa aqui, no primeiro momento, é caminhando pela esquerda. E caminhando pela esquerda, nós temos os valores menos 12, menos 11, aqui tem menos 10,5, menos 10,4, 10,3, 10,2, 10,1. Eu vou pegando valores cada vez mais próximo do menos 10. Então, eu vou começar com esse valor aqui, ó, menos 10,1. O que eu tenho? Eu tenho aqui o x, aqui eu tenho a receita, que é 10x, é 100x mais 300, dividido por x mais 10, e vou verificar o que acontece quando x caminha para menos 10. Primeiro valor que eu peguei, menos 10,1. O que eu faço com esse x? Venho aqui na função receita, substituo menos 10,1 aqui, menos 10,1 aqui, em cima e embaixo, e faço as contas. Então, eu faço 100 vezes menos 10,1 mais 300. Isso aí vai ser dividido por menos 10,1 mais 10. Se eu substituir o menos 10,1 por x em cima e embaixo, fizer as contas, vai dar 7.100. Tá? Bom, eu já sei com menos 10,1, mas eu quero valores aproximando de menos 10. Então, pego outro valor, menos 10,01, que está mais próximo do menos 10. Se eu pegar o menos 10,1, substituir aqui no x em cima e substituir no x embaixo, fizer a conta, vai dar 70.100. Pego um outro valor mais próximo, menos 10,001. Substituo no x na função receita, faço a conta, deu 700.100. E assim eu continuo, cada vez mais próximo do menos 10, vou substituindo na receita e fazendo a conta. Substituo na função receita o valor de x e faço a conta. Depois que você fez isso com alguns valores, você compara o que está acontecendo nessa coluna aqui, do x, e nessa coluna aqui da receita. Então, se eu pegar a coluna do x, eu vou ver que os valores eles estão ficando cada vez mais próximo do menos 10. Eu escrevo isso dessa forma. O x caminha para menos 10. E aqui tem o menos, significa que caminha pela esquerda, tá? Então, quando x caminha para menos 10, eu observo a coluna da receita. Se eu pegar a coluna da receita, o que está acontecendo, eu vou ver o seguinte, era 7.100, 70.100, 700.100, aqui embaixo é 700 bilhões e 100 e vai aumentando. Eu vejo que as colunas estão aumentando. Isso eu digo que quando a receita caminha, desculpa, a receita caminha não. Eu falo que a receita caminha, não é quando, é a receita caminha para mais infinito.
Então, juntando as duas informações, quando x caminha para menos 10 pela esquerda, a receita caminha para mais infinito, tá? Isso é a leitura da tabela. Eu posso fazer outras leituras. Aqui está escrito: pela tabela percebemos que quando x caminha para menos 10 pela esquerda, a receita assume valores cada vez maiores, tá? Então, cada vez vai aumentando mais o valor. Aumentando até onde? Indo para o infinito, tá? Uma outra forma de falar isso é com a ideia de limite. O que é limite? O x eu tinha visto lá no início que não pode ser menos 10. Se ele não pode ser menos 10, eu vou pegar valores aproximando, mas não vai chegar a ele. Não vai atingi-lo e nem ultrapassá-lo. Vai apenas aproximar. Esse menos 10 aqui, ele determina um limite de onde, até onde vai a receita, tá? E eu faço a leitura. Limite da receita quando o x caminha para menos 10 pela esquerda é igual a mais infinito, tá? Essa é a conclusão que eu tenho a partir dos cálculos que eu fiz nessa tabela. Aí eu vi quando caminha pela esquerda, mas pode fazer a mesma coisa caminhando pela direita. É o que a gente verá a seguir. Então aqui eu vou construir uma tabela com valores da receita caminhando para menos 10. Agora aqui em cima tem um mais. Esse mais significa que vai caminhar pela direita, tá? Olhando aqui na reta que eu coloquei, eu tenho o menos 10 aqui, eu vou caminhar pela direita dele, aproximando dele. Então, eu tenho o menos 8, o menos 9, menos 9,5, menos 9,4, 9, desculpa, é menos, deixa eu apagar aqui e começar de novo, que eu falei besteira. Então, eu tenho o quê? Eu tenho menos 8, tenho menos 9, aqui é menos 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9. Cada vez mais próximo do menos 10. É esses valores que eu vou começar a analisar. Então, pego a tabela. Na tabela tenho o x e tenho a receita. Eu quero valores aproximando de menos 10 pela direita. O primeiro valor que peguei ali foi menos 9,9. Então, se pegar esse valor para x, vir aqui na função receita, no lugar do x coloca menos 9,9, em cima e embaixo. Faz a conta, dá menos 6.900. Aí pega um valor mais próximo, menos 9,99. Substitui no x, faz a conta, menos 69.900. E assim continua. Esse último aqui, menos 9,99999, que está bem próximo do menos 10. Ele vai dar menos, aqui é menos 699 bilhões, 999 milhões, 999.900, tá? Aí, da mesma forma que eu fiz na tabela anterior, eu vejo o que acontece com o x. O x aqui, ele está aproximando cada vez mais do menos 10. Então, esses valores aqui, eles vão crescendo, aproximando do menos 10. Aqui é um crescimento negativo, tá? E eu digo o seguinte, o x caminha para menos 10 pela direita. Esse mais aqui é pela direita, tá? Então, x caminha para menos 10 pela direita. E a coluna
R de X, a coluna da receita. O que acontece com ela? Conforme eu fui fazendo o cálculo, ela partiu de 6.900, foi para 699 bilhões. Então, eu vejo que ela está aumentando negativamente. Tá? Em termos absolutos, o número aumenta, mas é negativo. Então, aqui, ela vai se tornando cada vez maior negativamente. Eu falo que a receita caminha para menos infinito, certo? Juntando as duas informações, quando x caminha para menos 10, a receita caminha para menos infinito, tá? E isso aí eu posso escrever a forma de um texto. Eu posso dizer, pela tabela percebemos que quando x caminha para menos 10 pela direita, temos a receita assumindo valores cada vez menores, tá? Menores porque são negativos. Aí a gente conclui que o limite da receita quando x caminha para menos 10 pela direita é menos infinito. Uma outra interpretação do que fizemos até agora pode ser visualizada nesse gráfico. Então, nesse gráfico que eu tenho, aqui está a reta x, aqui tem o menos 10 e tem uma bolinha aberta. Essa bolinha aberta significa que o menos 10 não pertence à função, tá? E esse menos 10, ele é representado por uma reta. Então, a função não existe nessa reta. Por quê? Se o gráfico da função cortar essa reta ou encostar nessa reta, vai falar que o x pode ser menos 10. E não pode. Não pode por quê? Porque se eu pegar e vir aqui na função receita e colocar aqui no lugar do x, menos 10, vai dar zero. Divisão por zero não existe, tá? Então, a primeira coisa é isso. O menos 10 não existe, a função não existe para essa reta. Essa reta aqui, para qual a função não existe, mas ela se aproxima, é chamada de assíntota, que estava lá no início. É uma assíntota vertical. Depois eu vou falar mais dela, tá? E o que a gente viu na tabela anterior? O x caminhando pela esquerda, o x vindo aqui, ó, aproximando do menos 10 pela esquerda. O que acontecia com a função? Ela ia aumentando, ela ia indo para mais infinito. A receita caminhava para mais infinito. O que a gente viu na tabela aqui? O x caminhando pela direita. Quando o x caminha pela direita, a receita, a função, ela vai diminuindo, ela caminha para menos infinito, tá? É uma interpretação do que a gente fez até agora. E aí conclui o passo 1. A gente vai para o segundo. O segundo passo, ele fala descobrir onde a receita corta o eixo R, é o eixo da receita, o eixo vertical, fazendo x igual a zero. Então, para saber aonde corta o eixo vertical, eu tenho que pegar x igual a zero. Se eu fizer isso, a expressão é receita igual 100x mais 300. No lugar do x, vai colocar zero. Então, vai ficar 100 vezes 0 mais 300, dividido por 0 mais 10. Fazendo a conta, 100 vezes 0 dá 0, mais 300 dá 300. Embaixo, 0 mais 10 dá 10. 300 dividido por 10 dá 30. Eu queria saber aonde a receita corta o eixo vertical. Então, eu cheguei a essa conclusão. A receita corta o eixo R, o eixo vertical, em R de 0, quando x é 0. Dá 30. Em termos práticos,
30 mil representa a receita quando nada é investido em propaganda. O investimento em propaganda, lembrar o início do problema, investimento é o X, tá? Se o X é zero, não investi nada. E se eu não investi nada, a minha receita aqui deu 30 mil reais. Esse é o passo 2. Aí podemos ir para o passo 3. O passo 3 fala descobrir onde a receita, o gráfico da função receita, corta o eixo X. Para saber aonde corta o eixo X, o eixo horizontal, a gente faz a receita igual a zero. Fazendo isso, nós temos aqui está a expressão. No lugar da receita, eu vou colocar zero. E o restante eu copio, tá? Aí, para resolver isso aqui, eu tenho que isolar o x. Para isolar o x, eu tenho que primeiro pegar o que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 0 vezes x mais 10. Esse x mais 10 vai multiplicando a zero. E depois do igual permanece a mesma coisa, que eu não fiz nenhuma alteração ainda. A única coisa que eu fiz foi pegar o x mais 10 e passar multiplicando. Resolve isso. Aqui vai ficar 0 vezes x mais 10, dá 0. Tá? Aí você passa o 300, somando, passa subtraindo, vai ficar 0 menos 300. E o 100 que está multiplicando, ele passa dividindo, dividido por 100. Então, aqui eu tinha 100x mais 300, aqui eu tinha 100x mais 300, o 300 passou subtraindo e o 100 passou dividindo. Se fizer a conta, tem 0 e tira 300, vai ficar devendo 300. Dividido por 100 dá menos 3. X igual a menos 3. A conclusão é a receita, o gráfico da função receita, corta o eixo x quando x é menos 3. Tá? Esse é o passo 3. Aí o passo 4. Eu já sei que a função não existe para menos 10 e sei o que acontece quando aproxima de menos 10. Eu sei aonde ela corta o eixo x e aonde ela corta o eixo R, o eixo vertical. Isso aí eu já sei. Agora eu quero saber o seguinte: o que acontece com o gráfico da receita quando o x caminha para infinito? Quando o capital investido, ele começa a aumentar muito, só que aqui antes está menos infinito, tá? Então, quando o x caminha para menos infinito. Se fizer isso, quer dizer, se fizer isso, não. Para fazer isso, a gente vai construir uma tabela. Vamos lá, deixa eu reforçar. Eu quero saber o que acontece com a receita quando x caminha para menos infinito. E para isso, vou construir uma tabela. Aqui está ela. Ela fala valores aproximados da receita para valores pequenos de x. Por que pequenos valores? Porque está indo para menos infinito. Ele fica cada vez menor. Bem parecido com a tabela anterior. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho a função receita. E o que me interessa para o x é caminhando para menos infinito, valores pequenos. Então, comecei ali com menos 100, tá? Peguei para x menos 100. Substitui no lugar do x em cima e embaixo, faz a conta, vai dar 107,77777, lá no final 8. Depois, eu quero caminhar para menos infinito, valores cada vez menores. Então, vou pegar menos 1000. Menos 1000 é menor que menos 100? Sim, tá? Porque aquele que deve 1000
Ele tem menos do que aquele que deve 100. Aí você pega menos 1000 para x, substitui no lugar do x, na função receita, faz a conta, vai chegar nesse valor. 100,70, 70, 70, 70 e aí vai. Dá uma dízima periódica. Pega um valor menor, menos 1 milhão, substitui na função receita no lugar do x, faz a conta da 100,0007, 00007 e aí vai, tá? E assim continua. Se você fizer isso e comparar as duas colunas, na primeira coluna tem o seguinte, que quando eu pego um x cada vez menor, significa quando x caminha para menos infinito, ele está ficando cada vez menor, o que acontece com a receita? Eu vou pegar aqui a função receita, a coluna dela, vou analisar, partiu de 107, depois foi para 100,7, foi para 100,00007, 100,0000007, 100,000000001, tá? Então, se eu analisar, esse 100 aqui ele permanece o mesmo e aqui vai diminuindo. Então, esses valores estão caminhando para 100. A conclusão, a minha receita caminha para 100. Juntando as duas informações, quando x caminha para menos infinito, quando eu vou pegando valores cada vez menores para x, a receita caminha para 100, tá? Isso, eu olhei o x caminhando para menos infinito. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o caminhando para mais infinito. Que é o quinto passo. Analisar o comportamento da receita quando o x caminha para mais infinito, tá? Como que faço isso? Mesma forma anterior. Pego uma tabela. Então, aqui está a tabela. Eu tenho valores da receita para grandes valores de x. Grande valor de x é pegar ele cada vez maior, é fazer ele ir para mais infinito, infinito positivo, tá? Como que eu faço? Aqui eu tenho o valor de x, aqui eu tenho o valor da receita. Eu escolho o valor de x e substituo na função receita. Se eu fizer isso, eu pego primeiro um x aqui, escolhi 100, vou aqui no lugar do x, substituo 100 aqui na função receita, faço a conta, vai dar 93,636363636 e continua que é uma dízima. Pego um valor maior para x, 1000. Substitui lá na função receita, no lugar do x, dá 99,306, 9,306, 9,306 e assim continua. E vai pegando valores cada vez maiores, tá? Se eu pegar aqui 1 trilhão, aqui é 1000, milhão, bilhão, trilhão. Se eu pegar 1 trilhão, vai dar 99,999999 e vai embora, uma dízima periódica, tá? Então, se eu analisar as duas colunas, essa coluna aqui, eu estou pegando cada vez valores maiores para x. Isso aí significa que o x caminha para mais infinito, valores cada vez maiores. Se eu olhar a coluna da receita, o que tinha? 93,6, 99,3, 99,9993, 99,999993, 99,99999. Você vai observar que está chegando cada vez mais próximo do 100.
Então eu falo que a receita caminha para 100. Juntando as duas, quando x caminha para mais infinito, a minha receita caminha para 100. Esse é o quinto passo. Só para lembrar o quarto passo, quando caminhava para menos infinito, x caminhando para menos infinito, a receita também caminhava para 100, tá? Isso aí está feito de forma numérica, com tabela. Eu poderia fazer isso aí de forma algebricamente. Então, aqui está falando os passos 4 e 5 podem ser resolvidos algebricamente da seguinte forma. É usando o limite, tá? Aquela escrita limite que a gente usou antes. E aqui tem cálculo de limite que, se fosse ver, a gente levaria 3 meses. Mas aqui, nesse caso específico, dá para pensar rapidamente, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Aqui está escrito limite quando x caminha para infinito. Nessa tabela, eu fiz o x caminhando para mais infinito e na anterior, o x caminhando para menos infinito. Aqui eu farei de uma vez só. Ele caminhando para caminhando para infinito, tanto positivo como negativo. A função receita é essa, tá? É isso aqui que eu vou calcular o limite da função receita. O que você tem que pensar? É o seguinte. Aqui eu tenho 100x mais 300. 100x mais 300, tá? Esse x aqui, ele é um valor que caminha para o infinito. Então, ele aumenta muito. Ele é muito grande. Pensa no número grande. Você pode pensar em 5 trilhões. Aí você eleva ele ao quadrado, ele vezes ele. Dá um número imenso. Aí você pega ele e eleva ao quadrado. Dá um outro muito maior. E assim por diante. Quer dizer, vai pegando cada vez maiores, indo para o infinito. Olha, se isso aqui é um número muito grande, e eu vou multiplicá-lo por 100, vai dar maior ainda. Esse 300 aqui, ó, o que ele representa perto desse número anterior? 100x, que é muito grande. Praticamente nada, tá? Você pensa o seguinte, pega a pessoa que ganha, que ela tem lá uma fortuna de 5 bilhões de dólares, tá? 5 bilhões de dólares. E aí você vai lá com 300 reais para ela. O que é 300 reais para quem tem 5 bilhões de dólares? Mesmo que fosse cruzeiros, reais. O que é 300 reais para quem tem 5 bilhões de reais? Praticamente nada. A pessoa nem sente falta. Tem gente que fala dinheiro de pinga, mas nem de pinga é, tá? Então, esse 300 aqui, perto desse número 100x, que é muito grande, ele se torna insignificante. E aqui embaixo a mesma coisa. Se eu pegar esse x, pensa no número grande, pensa 20 trilhões. 20 trilhões. O que é o 10 perto dele? 20 trilhões de reais, 10 reais não vai fazer a menor diferença. Então, esse 300 e esse 10, eles se tornam tão pequeno diante de 100x e de x, que eu posso ignorá-lo, tá? Eu posso desprezar isso aqui, posso cortar isso aqui. Por quê? A representatividade que ele tem é muito pequena, é ínfima. Então, cortando esse 300 e esse 10, a expressão fica assim. Limite de 100x dividido por x. Aí, o que eu tenho? Aqui eu tenho x dividido por x. Qualquer número diferente de zero dividido por ele mesmo, 2 dividido por 2, 10 dividido por 10, 100 dividido por 100, 1000 dividido por 1000, qualquer número dividido por ele mesmo, se for diferente de zero, dá 1.
tá? Então, esse x dividido por x é 1. E 1 vezes 100 é ele mesmo. Então, você pode cortar esse x. Fica limite de 100. E aí tem uma definição que fala que limite de um valor constante, e 100 é constante, é igual a constante. Então, limite de 100 é 100. Tá? Então, se pegar na tabela anterior, eu tinha que o x caminhando para menos infinito, a receita ia para 100. Nessa tabela aqui, x caminhando para mais infinito, a receita vai para 100. Então, a receita, ela não vai ser igual a 100. 100 é o limite. Ela vai caminhar para 100, tá? Quando o x for para o infinito. Essa forma aqui, que você resolver, é a forma algébrica, substituir a tabela, tanto do passo 4 como do passo 5, tá? E aí, com isso, eu encerrei 5 passos. Com esses 5 passos, eu tenho condições de traçar o gráfico, tá? É o que a gente verá agora. Ah, só antes de ir para o gráfico, aqui tem outra escrita, ó. Qual a conclusão do passo 4 e o passo 5, que pode fazer usando a tabela, ou pode fazer resolvendo o limite que está aqui, tá? Ele fala que se o x caminha para menos infinito, a receita caminha para 100. Se o x caminha para mais infinito, a receita caminha para 100, tá? É a conclusão do passo 4 e do passo 5. Agora sim, com essas informações, podemos traçar o gráfico. Só que, para traçar o gráfico, a gente vai reunir tudo que foi feito até agora. Então, o primeiro passo ele falava que o x tem que ser diferente de menos 10, não pode ser menos 10, porque daria zero e divisão por zero não existe. Se o x caminha para menos 10, a receita vai para mais infinito. Se o x caminha para menos 10 pela direita, a receita vai para menos infinito. Esse é o passo 1, tá? O passo 2, ele falava o seguinte, que se o x igual a zero, então a receita é 30. O passo 3, que se a receita é igual a zero, então x vale menos 3. O passo 4, que se o x caminha para menos infinito, a receita é 100. E o passo 5, se o x caminha para mais infinito, a receita é 100. Esses são 5 passos e é isso que a gente vai usar para traçar o gráfico, que já está aqui. Então, vou mostrar. Primeira coisa, x diferente de menos 10. Aqui, ó, x é diferente de menos 10. Então, tem essa reta aqui. O gráfico não pode encostar nessa reta e nem atravessar essa reta, tá? Essa reta é um limite para ele. Ele não pode nem encostar e nem encostar e nem passar. Bom, aí, segundo passo, x igual a zero, a receita é 30. Isso aí está aqui, ó. Se o x é igual a zero, a receita dá 30. É esse ponto, tá? Eu sei que corta o eixo vertical no 30. Terceiro passo, se a receita é igual a zero, o x é menos 3. Então, se a receita, que é a reta vertical, for igual a zero, o x é menos 3. Dá esse ponto aqui, tá? Quarto passo, se o x caminha para menos infinito, a receita caminha para 100. Ó, se o x caminha para menos infinito, se ele está indo para lá, a receita aqui caminha para 100, tá?
E o quinto passo, se o x caminha para mais infinito, se ele está indo para a direita, a receita caminha para 100. Então, eu tenho essa reta aqui, ó, que é igual a 100. Quando você caminha para mais infinito, o gráfico vai aproximando da reta 100. Quando o x caminha para menos infinito, o gráfico ele vai aproximando de 100, tá? E faltou uma coisa, aqui no primeiro passo eu falei que o x não pode ser menos 10, então ele não vai encostar nessa reta, mas quando ele caminha para menos 10 pela esquerda, quando ele está vindo aqui, ó, caminhando para menos 10 pela esquerda, essa função ela vai para mais infinito. Ó, caminha para menos 10 pela esquerda, vai para mais infinito, então ela vai subir. Fala, quando caminha para menos 10 pela direita, aqui está o menos 10, aqui está o menos 10. Quando caminha para ele pela direita, a minha função vai para menos infinito. É o que está escrito aqui. A receita vai para menos infinito, tá? E aí está completo o gráfico. É usando as informações que a gente teve até agora, a gente constrói o gráfico. Tem apenas um detalhe que eu preciso falar. Aqui, por questão didática, foi traçado o gráfico inteiro, mas só por questão didática, porque na realidade esse gráfico ele surgiu de uma situação problema que falava a receita obtida a partir de um investimento em propaganda, em marketing, tá? Se você tem um contexto, e no caso aqui é quantidade investida em propaganda, a quantidade ela só é positiva. Então o gráfico só faz sentido para essa parte aqui de x, valores positivos. Essa outra parte, à esquerda do gráfico, não interessa, tá? Porque por isso que está tudo tracejado, porque não faz parte do problema. A única parte inteira aqui do problema é essa aqui, que é uma linha contínua, certo? Então, o problema, numa situação contexto, só essa parte que existiria. Se fosse fora de um contexto, que o x podia ser tanto positivo ou negativo, aí seria todo o gráfico que aparece aqui. Bom, então, o que interessa para a gente nesse contexto é só a parte positiva. O meu gráfico, ele se resume a essa linha. E é isso que eu vou interpretar, tá? Então é o seguinte, eu vejo o seguinte, o que já foi dito antes. Quando o meu x ele vale zero, quando o x está aqui, quer dizer, não foi investido nada em propaganda, a minha receita, que é o eixo vertical, ela vale 30. Se eu não investir nada em propaganda, a minha receita é 30 mil, que aqui é em milhares de reais, tá? Aí você começou a investir em propaganda, esse X vai aumentando, a receita também vai aumentando. Ela vai aumentar sempre? Ela vai aumentar sempre. Só que ela vai aproximar do 100 e nunca vai chegar a ser 100. Então, por mais que eu invista em propaganda, por mais que esse X aumente, a minha receita nunca vai chegar a 100 mil, tá? Porque esse é o meu limite. O limite é 100 mil. Por quê? Depende da situação problema. Às vezes tem a demanda para você ter uma receita de 100 mil. E por mais que você invista em propaganda, você vai atender toda a demanda e não vai ter mais para ninguém vender. Por isso. Então, uma coisa que a gente observa é que quanto mais dinheiro você investe em marketing, melhor? Nem sempre, tá? Tem um ponto de saturação, tem um ponto que a coisa não acontece mais.
O que você tem que fazer? Você tem que analisar. Se eu tenho essa quantia, compensa investir, tá? Agora, se eu tenho essa quantia aqui, eu invisto, eu vou ter essa receita. Mas se eu investir quase que, deixa eu ver quanto, metade dela, 50% dela a mais, a diferença de receita vai ser muito pequena. Então, não vale a pena. Aí você tem que ver dentro daquilo que é seu objetivo, dentro da sua condição de capital investido, até onde vale a pena você investir para a receita que você quer, tá? Então, em termos de contexto, seria isso. Agora a gente pode ir para a caracterização geral da função receita. O seguinte, receita não, desculpa, função racional, caracterização geral. Uma função racional é dada por y igual a f de x, y é uma função de x, igual p de x sobre q de x. Esse p de x e esse q de x são polinômios, tá? É o que eu tinha lá. Eu tinha 100x mais 300, é um polinômio de primeiro grau. E x mais 10 embaixo era um polinômio de primeiro grau também. Mas pode ser de segundo, terceiro, quarto. São polinômios, independente do grau, tá? E o detalhe é que q de x, o polinômio que tiver aqui no denominador, tem que ser diferente de zero, porque função racional é uma divisão e não existe divisão por zero, tá? Analisar a função racional, que é dada dessa forma, é você construir o gráfico e fazer a análise dele. Para construir o gráfico, 5 passos. O primeiro passo, analisar onde a função é definida, quer dizer, aonde ela existe, para qual x que ela não existe. Se ela não existir para algum valor a, que no caso lá era o menos 10, você vê o que acontece quando x caminha para a, pela direita e pela esquerda, tá? Você calcula o limite. Você vê quando x caminha para a, pela direita e pela esquerda, é achar o limite. Esse é o primeiro passo. Ver para qual valor lá não existe e o que acontece quando aproxima desse valor. O segundo passo é aonde a função corta o eixo y, o eixo vertical. Você faz x igual a zero. Terceiro passo, aonde a função corta o eixo x, fazendo y igual a zero. Onde corta o eixo horizontal, pega, faz y igual a zero. Quarto passo. E o quinto passo, eu faço junto. Você pode fazer em separado, tá? É saber o que acontece com a função quando x caminha para menos infinito e quando x caminha para mais infinito. Pode fazer isso construindo a tabela ou dá para fazer calculando o limite algebricamente, que nem nós fizemos, tá? E aí encerra a parte de função racional. É pegar a função, seguir esses 5 passos, construir o gráfico e depois fazer a análise do gráfico, tá? Alguns exercícios, isso aqui parece complicado, mas a hora que você faz 2, 3 exercícios, aí fica claro, porque não muda nada além disso, certo? Até mais então.